Olá, pessoal, bem-vindos. Vou fixar o tema da nossa live aqui para vocês hoje. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente já tá. Isso aí. Pessoal, estou aqui com a nossa convidada de hoje. Lívia, prazer ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, Nayara, pelo convite. Acho que é a segunda vez que estamos aqui tentando que essa live vai sair muito boa, gente, porque, olha, vamos falar, né, Nayara? Deu um trabalhinho, tanto que a gente está aqui em quarentena juntas, confinadas juntas, para poder fazer essa live da melhor forma para vocês. Sim. Eu gostaria de apresentar a Lívia, o mini currículo dela. A Lívia ela é psicóloga formada pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, e ela é especialista em maternidade e comportamento infantil. Então a nossa live está assim recheada de temáticas que vai ajudar vocês no quesito de saúde mental durante essa quarentena, tá certo? Sim, principalmente para as mamães, né, Ná? Isso, principalmente para as mães, para as mulheres. E aí eu gostaria de começar essa live perguntando, Lívia, como será que as pessoas estão? Elas estão cansadas, entediadas, estressadas, ansiosas? Como será que elas estão? O que passa assim na sua cabeça a respeito desse momento de quarentena? Olha, Nayara, o que eu tenho visto e vivenciado, não só, né, com pessoas conhecidas, mas também na clínica com os meus pacientes, é que é um misto disso tudo. Tem pessoas que estão mais estressadas, outras estão mais ansiosas, outras estão até mais depressivas. Então, é um misto de emoções que as pessoas estão vivenciando nesse momento. E por isso, tanto a busca pela psicoterapia tem aumentado, né? A gente tem visto aí aumentar a demanda pelo nosso trabalho, porque realmente está todo mundo precisando de ajuda. Sem dúvida. E aí, essa live, eu gosto sempre de direcionar, né? Para quem é essa live? Essa live serve para todas as pessoas, sejam elas mulheres, homens, casados ou não, aquelas mães que têm mais de um filho, ou aquelas mães que só têm um filho único, pessoas que moram sozinhas, mas que estão vivenciando esse período difícil. E tem também aquelas pessoas que faziam home office e tem as que não faziam. Estão tendo, né, que se deparar com esse momento de modificação na rotina do trabalho. Lívia, a questão assim, estatística tem demonstrado bem isso que você falou. Tem aumentado, né, a procura por consultas online, principalmente de psicólogo e nutricionista. Sim, tanto que o nosso conselho de psicologia, né, o Conselho Federal, ele liberou os atendimentos online para que todos nós profissionais possamos atender online sem um cadastro, porque antes era necessário um cadastro prévio no conselho. Tá? Então, tanto que hoje muitos profissionais estão mesmo atendendo somente online. Eu mesma só estou atendendo online há 20 dias. Só atendo meus pacientes online. Certo. E dentre as estratégias, Lívia, assim, o que você trouxe aqui para a gente estar discutindo? Olha só, trouxe várias estratégias, na verdade, então a gente vai juntas aqui, tentando, e também você que está aí assistindo a gente pode comentar a sua dificuldade para a gente também especificar alguma estratégia para você. Tá? Então, como você falou, Nayara, o que está acontecendo, né? Sobretudo com as pessoas, com as mulheres. Nós voltamos para casas que trabalhavam fora, estamos voltando para casa e a gente está se deparando com o nosso trabalho, porque a gente tem que ficar em home office, a maioria de nós, a gente tem que trabalhar em casa e às vezes a gente não estava acostumada com isso, algumas de nós sim. Então a gente tem que aprender a trabalhar em home office, enquanto a gente faz todo o trabalho doméstico, porque a maioria de nós também está sem ajuda em casa, né? A gente está sem rede de apoio com quem deixar os nossos filhos, porque a gente também perdeu isso, a gente não pode deixar com as avós, a gente não tem mais babá, não tem escola, né? A maioria das escolas está fechada, algumas até decretaram férias, algumas estão dando trabalho online, então além disso tudo, a gente tem que fazer tarefa com o filho, né? Ensinar, dar uma até de professora, ensinar, não só fazer tarefa, ensinar um conteúdo. Então a gente está com esse acúmulo de funções que tem sido muito desgastante, né? Eu vejo as mães muito desgastadas com todo com toda essa novidade.
né? E foi até bom você tocar nesse assunto das escolas. O que eu vivenciei aqui na metade de março foi o seguinte: a escola, né, do meu filho enviou um roteiro. Que, ao meu ver, é um roteiro grande, porque a criança ela não está tendo aula das 7 até meio-dia, das 7 até as 11. E eu até levei, né, essa conversa até a escola, porque eu não achei que facilitou a nossa vida. Pelo contrário, a criança está fora de rotina, que não é nossa culpa, né? E sim devido à questão do coronavírus. Então, manter ela dentro daquela rotina é muito complicada. A criança está sentindo falta dos amigos, falta da escola, e de repente vem um roteiro com no mínimo 3 diferentes atividades para ser realizadas. Eu acredito que não seja todas as crianças que vão querer fazer. Sim. Vai ter crianças que não querem fazer. Tanto que eu estou com 3 dias, né, de atraso dessas atividades. Então, assim, a criança funciona diferente inserida no ambiente escolar. Ela vê os amiguinhos fazendo, ela faz. Se a criança tem irmão e irmã em casa, ela vai, né, se adaptar melhor. Fora que ela está em casa, tem tudo que ela gosta ali de fazer, tem a TV para distrair, a piscina, o videogame, os brinquedos, tem tudo ali para distrair, então é muito difícil. E ficou difícil para nós, enquanto mães, né, por perder parte da rede de apoio, por também estar vivenciando, tendo que continuar trabalhando. Muitos dos pais não pararam de trabalhar, então nós mães tivemos, né, que fazer algumas escolhas. E baseado nisso, algumas mães chegaram a relatar também, né? Que está sendo muito estressante, e também tem a questão assim da mãe ficar estressada e realmente com vontade de surtar e sair andando. O que a gente faz nesses casos? Você que é psicóloga, ajuda a gente. Olha só, gente, acho que esse é o ponto importante. Eu coloquei até aqui para a gente não esquecer de falar das nossas necessidades básicas. Então, mesmo diante de todo esse quadro, nós temos necessidades básicas, né? E principalmente dormir, se alimentar, descansar. A gente precisa estar com isso suprido. Agora, vocês imaginam, com esse acúmulo de funções, como é que a gente dorme bem, como a gente dorme o suficiente, como é que a gente consegue descansar, como é que a gente se alimenta, como é que a gente tem tempo, né, até de tomar um banho, às vezes no final do dia. Então, nem sempre isso é possível. Então, as nossas necessidades básicas, elas às vezes são esquecidas, assim como a das crianças, a gente vai falar sobre isso também. Então, um primeiro conselho, uma primeira estratégia é muito importante a gente ficar aí de olho nas nossas necessidades básicas. Será que eu estou abastecida com o mínimo que eu preciso? Né? Porque senão, Nayara, é impossível a gente não surtar. Não é? E se surtar, gente, tá tudo bem. Sim. Respira, volta, a gente não é de ferro, a gente erra. Com certeza. Eu acho que isso também, e sair desse lugar de perfeição. É impossível, gente. Vamos, né, ligar aí a realidade, porque a mãe fantasia que você vê lá, né, da blogueira XYZ, não existe a mãe perfeita. Nós somos mães, mulheres reais. Então, a gente às vezes vai surtar mesmo, como eu já surtei, você também, né? Ah, já surtei. Nessa quarentena eu surtei uma vez vez só, mas assim, me descontrolei. Então, por que isso é importante? Primeiro é identificar, né? Por que eu estou quase surtando? Preciso identificar isso é autoconhecimento. Preciso conseguir identificar primeiro. E aí depois eu vou pensar, por que eu estou surtando? Qual necessidade minha não está sendo atendida para eu estar assim? Às vezes eu tô cansada, às vezes eu mal dormi, né? Às vezes eu não comi direito, às vezes eu tô cansada porque a minha expectativa tá muito alta, ou seja, eu desejo fazer 1000 coisas no meu dia e não consigo fazer, porque às vezes a criança tá em casa, né? Então eu preciso identificar qual a necessidade que não tá sendo e ajustar essa expectativa, tá? Esse ajuste de expectativa é muito importante, tá? Porque às vezes a gente vê, né, como eu falei aí das mulheres ideais, a gente vê, né, faz exercício físico, cuida do filho, lava a casa, passa, arruma, tá com o cabelo lindo, com a unha feita. Não, né? E assim, quando a gente abre o Instagram, é o que a gente mais vê, né? Aquela mãe sarada, fazendo exercício em casa. Eu mesmo não consegui me exercitar todos os dias. Então, assim, mas você conseguiu alguns que eu vi. Alguns dias, sim. E assim, o dia que eu não consigo, realmente isso impacta na minha rotina. Sim. Eu fico mais estressada. É como se eu tivesse
em débito com alguma coisa. Então, assim, a gente tem que trabalhar também essa questão, assim, da cobrança, né, Lívia? Sim, da cobrança e da comparação, né, Ná? Porque às vezes a gente realmente está se comparando com uma pessoa ou algo que não existe. Ou que, enfim, não somos nós. E se existir, não é a gente, cada um tem uma É, rotina, cada um tem uma sabe? vida. Isso, então assim, esse ponto é muito importante. Vamos sair desse lugar, né? De ficar aí, às vezes, um excesso nas redes sociais, ver um monte de gente fazendo um monte de coisa e a gente tentar sempre estar alcançando isso que está fora de nós. Né? E esse momento, na verdade, é um momento muito mais para a gente voltar para nós mesmos, para nossa família, para que a gente possa sair dessa quarentena melhor do que a gente entrou. E lembrar que o estresse, ele impacta diretamente na nossa saúde física e mental. Se você passa por um estresse muito grande, isso vai baixar sua imunidade, o que vai favorecer não só a contaminação pelo coronavírus, mas também por outras doenças, outros vírus, outras bactérias. E eu conheço algumas pessoas que chegam a ter, às vezes, dor de garganta, às vezes não sabe por que é. Às vezes é um estresse muito grave, às vezes desenvolve outras coisas, principalmente alergia, coceira na pele. Isso tudo está relacionado com o estado físico e também mental. Eu acho que entra a questão da psicossomática, né, Lívia? Isso, com certeza. Né? Fora os hormônios mesmo, né, Nayara? E outra coisa que a gente tem, que eu acho que é importante a gente pontuar, são os nossos neurônios espelho. Então, se a gente está estressada, né, eu falo que a gente liga aí o nosso cérebro instintivo, que é irracional. E aí, pelos neurônios espelho, a tendência é o quê? Se a gente está estressada, é o nosso filho se estressar também, o nosso marido se estressar também, essa energia, né, que polui o ambiente. E aí todo mundo fica estressado e surta mesmo. Por isso, nós, mulheres, eu acho que a gente tem esse papel que é muito importante. Nós somos as âncoras da nossa casa. A gente precisa levar esse equilíbrio. Né? Nem sempre a gente consegue, óbvio, a gente é humana, mas a gente precisa estar com esse olhar afiado aí para estar sensível a tudo isso, né? Porque o nosso estado mental vai influenciar de todo mundo dentro da nossa casa. Sem dúvida. E uma das estratégias assim que eu tenho visto, né, muitas pessoas focando em ser produtiva nessa quarentena, de se exercitar, de fazer e acontecer. Gente, se não for possível, tudo bem. Você não tem que se sentir cobrada pelo mundo. Às vezes eu abro o Instagram e falo, gente, é cobrança de todo quanto é lado, não é mesmo? Então, assim, eu até coloquei aqui na nossa aula um tópico que você tem que se respeitar, desfrutar da sua própria companhia. A hora que não tiver legal, se deu tempo de respirar, se deu tempo de ver o que você pode fazer que vai te deixar melhor. Foi ótimo você ter falado nisso, Nayara. Eu também trabalho com disciplina positiva, né? Você sabe disso, muita gente também que está aqui me acompanha. E a gente tem uma ferramenta muito poderosa na disciplina positiva, que é a pausa positiva. Então, eu estava falando para vocês, né, sobre autoconhecimento, perceber quando a gente vai surtar. E aí, a pausa positiva entra onde? Entra nesse momento. Então, dar esse tempo positivo. Ou seja... Tem um livro aqui. O livro tá aí? O livro. Ah, que bom. Eu estava tentando lembrar onde eu pus o livro, ó. Isso, esse é o da disciplina positiva. Depois tem que trazer o meu. Ah, o seu eu não tenho. Depois você me traz. E aí, então, a pausa positiva é o quê? A gente ter um lugar especial para dar um tempo. Gente, vou surtar. Eu falo assim para Ana Beatriz, quando eu fiz o meu lugar da pausa positiva e ela fez o dela, porque a criança também é convidada a fazer esse local especial, né? Aí eu falava assim para ela era menor, e eu falava, filha, a mamãe, sabe o Hulk? Então, a mamãe vai surtar e a mamãe vai virar a Hulka. Então, quando eu tiver quase para virar a Hulka, eu vou te falar. E aí a mamãe vai sair, vai dar um tempo para se acalmar. Então, esse é o momento da pausa positiva. Então, eu tenho o meu lugarzinho, a Ana Beatriz hoje tem o dela, e a gente faz isso. A gente viu que a gente vai surtar, a gente vai para o nosso lugar e faz algo que a gente gosta. E aí não tem regra. Tem pessoas que vão gostar de ouvir uma música, outras vão meditar, outras vão só ficar em silêncio, como é o meu caso. Só quero um lugar para ficar em silêncio. Às vezes, no meu lugar, tem uma frase que eu gosto, tem um mantra, tem minha japamala lá para eu, né, me focar, tem uma foto das meninas. Então, você vai fazer o seu ambiente, o seu local de pausa positiva.
Então, você pode recorrer a isso quando você estiver quase surtando. É também uma estratégia, Nayara. Sim. E a outra estratégia também que a gente gostaria de conversar aqui é a respeito das brincadeiras com os filhos, né? Com as crianças. Uhum. Vai ter momento que você vai ter condições de desenvolver essas atividades. Por exemplo, atividades que aqui em casa a gente não deixa de fazer: jogar dominó, brincar de Lego e às vezes alguma massinha, slime, alguma coisa assim. Mas tente, gente, se adequar dentro do possível. Igual eu recebi algumas cartilhas por meio de grupos. Milhares, né? Milhares. Assim, milhares. Tem até professoras mandando um monte de coisa para você fazer. Gente, eu não vivo de brincar com meu filho o dia inteiro. Simplesmente eu não tenho essa disponibilidade. Que ótimo que alguém tem. Se alguém tiver, grava e me manda as 24 horas fazendo atividades com criança, porque eu duvido que isso é possível. Mas nós temos nossos horários, nós temos os nossos momentos de leitura em comum, a gente tem outros momentos. Então, assim, uma estratégia. Faça o que é possível. Faça o seu melhor dentro do que você pode. Isso. E se você conseguir organizar isso, é muito legal também. Então, eu sugiro que vocês tenham uma rotina, inclusive, Nayara, com esses tempos de atividade com os filhos. Então, eu tenho, por exemplo, o meu horário de trabalho. Então, eu trabalho das 5 até as 7h30, praticamente todos os dias. Então, esse é o meu horário de trabalho. Então, já está lá na nossa rotina. Fora isso, tem horário do almoço, o horário que eu tenho que dar frutinha para Catarina, então a Ana Beatriz está fazendo outra coisa. E tem os momentos especiais que a gente vai jogar juntas, eu e a Ana Beatriz, ou com o pai. Então, isso tudo, se tiver aí, vocês tiverem uma rotina, né, até comunitária, então, o tempo que eu vou trabalhar, o que você vai estar fazendo nessa hora, né, fazer junto com a criança, construir essa rotina junto, para ter esses momentos já bem limitados no dia, Sim. sabe? E chega uma hora que a criança, nem a criança mais quer continuar ali com aquele tanto de brincadeira, aquela coisa. O Benício tem muito momento dele assim, Lívia. Começa a brincar de Lego, de repente fala assim, eu quero assistir desenho. Não tem nada de mal nisso. O importante é não ficar só em telas, né? Eu acho que você é bem a favor dessa questão de telas e por tempo, né, determinado. Sim, isso também é legal por lá na rotina. Então, se eu tenho 2, 3 horas por dia de tela, que é o recomendado, gente. Quanto menor a criança, menos tempo. Mas vamos por 3 horas por dia de tela. Então, separa isso durante o dia. E aí, a criança escolhe ali os momentos que ela deseja ficar na tela dentro desse tempo determinado. Isso. Né? Agora, eu até coloquei aqui, Nayara, então a gente tem milhões de opções hoje. Sim. Milhões de cartilhas, milhões de atividades, milhões de sugestões, pelo amor de Jesus. É bem isso. Eu sempre digo que a importância também do ócio, da criança estar entediada, lidar com esse sentimento. A gente não precisa ficar dando 1000 funções, mil atividades para ela o tempo todo. Pelo contrário, é super importante esse momento de ócio e tédio. A gente fala muito do ócio criativo. Então, é importante a criança lidar com esse sentimento. E falando de ócio, né? Até nós, às vezes, temos essa dificuldade de parar. Às vezes, se eu paro um minuto, eu falo, gente, mas será que eu tô deixando de ser produtiva? Eu tô deixando alguma coisa para trás? É que realmente o ócio, ele faz parte da saúde, tanto física como mental. Você precisa, naquele momento, recarregar suas energias. Vamos dar um oi pro pessoal aqui. A Lívia tá entrando. Lívia, um abraço. Oi, Lívia. Caroline Noleto. A Carol! Carol. Que bom, Carol. Mãe do nosso Davizinho, nossa amiga. Manda notícias do Davi. Então, nós estamos aqui, né, pessoal, com essa live muito importante para as mamães, principalmente. Se você acha esse tema relevante, manda esse aviãozinho para várias outras pessoas também se conectar e assistir essa live aqui com a gente. Às vezes não consegue assistir agora, mas posteriormente consegue. E nós estamos trazendo aqui várias ideias de estratégias para que nós, né, não surtamos nessa quarentena, que está sendo um momento difícil e com certeza desafiante para a nossa saúde mental. Com certeza. Nós já falamos sobre a importância de ter uma rotina, né, Nayara? Ter uma rotina comunitária em que todo mundo está ali no quadrinho da rotina. O tempo especial, então ter esse tempo mesmo em que a gente pode estar com os nossos filhos, mas não dá para ser o tempo todo, o dia inteiro.
A tela precisa ter um limite aí de tela, é muito importante isso, até porque a tela deixa as crianças mais nervosas, irritadas e atrapalha o sono, atrapalha tudo se for em excesso. Falamos também do que mais da pausa positiva, acho que foi a primeira coisa que a gente falou, que eu acho que é super importante. Então, ter esse tempo de dar uma pausa a hora que você vê que vai surtar. Se respeitar, porque às vezes se você surta, o desgaste ali é muito pior, né, do que você às vezes tentar segurar. Eu tenho vivenciado um pouco disso. Às vezes a gente consegue, assim, segurar mais do que a gente imagina. Às vezes a gente fala assim, mas eu tenho que falar, senão eu até fico doente, eu passo mal. Não, gente, às vezes não tem que falar, às vezes tem um momento de falar, às vezes nem vai ser falado. E uma questão que eu queria levantar aqui, Lívia, é a questão das crises de ansiedade e pânico, né? Como tem aumentado as estatísticas, como isso tem sido preocupante. Tanto que a depressão, até a Organização Mundial da Saúde falou que vai ser assim a segunda e talvez a primeira até o final do ano como a doença mais incapacitante no mundo. Então, daí a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. Nayara, e assim, gente, se você perceber que tá ficando fora do seu controle, tá ficando muito frequente, essas crises estão muito fortes, procura ajuda. Não espera a coisa sair, né, do prumo. Procure ajuda. Se você perceber que algum familiar seu está nessa condição, procure ajuda também. Não deixe a coisa piorar, né? Nós estamos atendendo online, como a gente está falando aqui, meus atendimentos continuam online, todos os psicólogos que eu conheço estão atendendo online. Então, não é motivo para não ter ajuda. Isso. E além disso, Olivia, o que você gostaria de assim complementar para aquelas mães que têm mais de um filho? É verdade. Acho que essa é uma coisa importante, Nayara. Você falou a respeito das tarefas de casa. E aí depois eu até para o pessoal que está aqui assistindo a gente, ontem eu gravei uma aula, eu e mais duas amigas educadoras, só sobre tarefa de casa. Como fazer a tarefa de casa sem estresse. Isso, eu precisava assistir essa aula. Depois, então, é só entrar em contato comigo que eu vou dar essa aula de presente para vocês, tá bom? Mas, além de fazer a tarefa de casa, então vamos pensar que a gente tem duas crianças, às vezes, normalmente de idades diferentes. Provavelmente o que vai acontecer? Brigas. Normalmente as crianças vão brigar mais nesse período porque elas estão confinadas em casa. E aí a gente volta a falar das necessidades básicas da criança. Qual a necessidade básica da criança que não é a nossa? Eles precisam gastar energia, gente. Eles têm crianças mais energéticas e outras menos, mas via de regra eles têm muita energia. Então, se você tem dois filhos com idades diferentes, as necessidades também são diferentes. Ainda assim, você vai ter que proporcionar momentos para eles extravasarem essa energia, colocar isso para fora e para poder relaxar também. Senão, o hormônio do estresse fica insuportável, né? E ninguém dá conta. Então, com dois filhos, mais desafiador. Então, promova momentos específicos para isso. Então, sei lá, uma atividade física ou uma atividade, um jogo que eles possam usufruir juntos ou em separado. Se você puder também, o ideal é que você tenha um tempo com cada filho em separado, para fazer o que cada um precisa, né? E gosta, porque os filhos não gostam das mesmas coisas, né? E para lidar com as brigas, assim como sem estar na quarentena, eu sempre sugiro isso para os pais, é não se meter nas brigas. Se a gente se mete, a coisa só piora. Então, sempre você poder dizer assim para os filhos de vocês, olha, eu tô vendo que vocês estão começando aí a brigar por conta desse assunto, eu vou me retirar e eu espero que vocês encontrem uma solução. E quando vocês encontrarem, me chamem. Aqui em casa eu tenho só um filho, mas vira e mexe, meu sobrinho tá aqui. E realmente, às vezes, é difícil não se meter, né? A gente sempre quer tomar a dor de um, seja o mais velho, seja o mais novo. Às vezes a gente acha que um é mais prejudicado que o outro. E quando eu vi a Lívia aqui na live, eu lembrei dela. Foi quando eu falei assim, nossa, a gente tem algo a falar sobre pessoas que têm mais de um filho. Sim. E eu nem imagino como seja, porque assim, eu
Eu tenho uma certa dificuldade em conseguir organizar tudo com um filho apenas. Imagina dois, gente. Não, realmente é outro mundo com dois Ai, filhos. tem gente que fala que é mais fácil, que faz tudo junto, é tudo mais fácil. Depende Não muito. sei. A Eu Lívia acho. tá falando que brigam o dia todo. Ai, meu Deus. Boa Lívia, sorte. gente, assim, isso é muito comum. E em disciplina positiva a gente tem uma estratégia também que é muito poderosa com crianças, que a gente fala que é o seguinte: coloque todos no mesmo barco. Porque a briga é muito mais sobre nós adultos do que sobre as crianças. Eles querem, na verdade, ver do lado de quem você vai ficar. Essa é a real. É igual a Nayara falou. A gente se dói por um lado, por outro. A gente quer ser juiz, quer ser árbitro e quer dar a sentença também, né? Então, esse é o motivo da briga. Então, as crianças estão brigando para ver para que lado a gente vai. A gente precisa parar com isso, de ir para um lado ou outro. Coloca todo mundo no mesmo barco. Ok, vocês estão brigando, tô vendo. E aí tem várias estratégias para brigas, tá? Tô falando aqui agora, não dá pra gente aprofundar, mas tem várias estratégias para brigas. Por exemplo, tem uma roda que a gente faz que se chama roda de escolhas. Então, na hora da briga, a gente desenvolve uma roda com as crianças do que elas podem fazer para resolver aquela briga. E aí a gente coloca soluções possíveis ali que elas vão sugerir. Então, por exemplo, falar sobre os meus sentimentos, a gente pode ter um momento, uma pausa positiva para se acalmar na hora da briga. A gente pode escrever uma carta de reconciliação, enfim, isso é formado junto com cada criança, né, com os filhos. E aí a gente roda essa roda na hora da briga e eles executam essa atividade. E assim, até por você trabalhar, né, Olivia, com a disciplina positiva, tem até o livro, esse livro aqui é meu, eu já li ele algumas vezes. Você e a disciplina positiva também é contra castigos, né? Principalmente qualquer tipo de punição, na verdade. Esse seria o nome. Qualquer tipo de punição ou recompensa. A disciplina positiva a gente trabalha sempre com Eu não sabia da estratégias. recompensa, eu tinha insistido. Sim, Eu me esqueci. isso. A disciplina positiva ela é uma filosofia prática embasada na psicologia individual e humanista do Adler, né? E a disciplina positiva ela foi estruturada pela doutora Jane Nelson em 1980, saiu o primeiro livro, que é esse. E então ela traz 52 ferramentas não punitivas para educar os nossos filhos de uma forma democrática, tá? Sem castigos, sem punições e sem recompensas. Então, essa é a maior questão. Eu acho desafiante. E é mesmo. E não deixa, não estou dizendo que seja fácil, não. Mas é um caminho possível, muito possível. E para mim, assim, faz 3 anos agora que eu conheci a disciplina positiva e trabalho basicamente com ela. E foi uma mudança mesmo de estilo de vida. Não só com as minhas filhas, mas também, assim, a minha vida mudou depois que eu conheci, porque é uma filosofia mesmo de embasamento, sabe? De vida. Muda muita coisa, muda as relações. Imagina. Eu assim, por ter só um filho, a gente está falando aqui da questão de brigas entre irmãos, mas eu tenho uma irmã e você também tem um irmão, não é, Eli? Então, Sim. assim, para aquelas mulheres, né, para aquelas mamães que às vezes não passam por esse problema, vai ter outros problemas e às vezes até lembrar um pouco da infância. Por exemplo, eu lembro perfeitamente que eu sempre achei que meu pai ficava do lado da minha irmã. Sempre, porque ela era mais nova. Uhum. Se eu fizesse um pouco do que ela fazia, com certeza comigo seria diferente. Então, assim, eu tenho um certo receio, assim. Eu acho que sempre vai ter um comparativo. Eu acho que é bem complicado, até porque cada filho é de um jeito. Uns vai parecer mais com você, o outro às vezes não. Uhum. Então, cada um assim, tem o seu jeito, cada um sua personalidade, Uhum. eu acho assim que vai muito mais profundo. Então, lembrando que a Lívia falou, tem estratégias para a gente saber lidar com isso. Com certeza. E adolescentes também, filhos adolescentes, né, Nayara, que é uma outra demanda ainda. Então, cada idade, eu acho que é uma demanda diferente, é um desafio diferente que a gente vai se adequando. Não tem como a gente passar, não tem receita de bolo aqui, não tem receita mágica. Mas existe aí realmente essa premissa, né, de que a gente pode ter uma relação respeitosa com os nossos filhos, desde que a gente tenha essa relação respeitosa conosco. A gente precisa disso, como a gente está falando, né? Esse acúmulo de funções está tirando a gente do prumo
Então a gente precisa estar equilibrada, pelo menos a maior parte do tempo, gente. Todo o tempo é impossível, mas a maior parte, e lidando aí com essas estratégias, nos auxiliando, fica mais fácil. Sem dúvida. Eu trouxe aqui um dado assim, estatístico, né, para a gente conversar, que ao contrário da imagem que o Brasil passa de ser um país divertido, onde todo mundo lida muito bem com essas diversidades, além disso, a gente tem pela OMS uma divulgação que o Brasil atualmente é um dos mais comprometidos com a questão da ansiedade. Então, se para nós, adultos, que temos várias atividades, home office, dentre outras, ficar em casa está gerando uma ansiedade, imagina para os filhos, imagina para as outras pessoas que convivem com a gente. Então, assim, isso tudo tem que ser muito dosado e equilibrado, porque as estratégias existem várias, mas assim, tem que ver o que realmente vai ser possível e aplicado para vocês. Eu acho que isso entra também a questão de democracia, né? Dentro do que pode ou não ser feito. Sim, com certeza. A gente precisa realmente, né, ouvir e ver o que faz sentido pra gente, né? Porque nem tudo vai fazer sentido para todo mundo. Você precisa buscar realmente a sua essência, o que faz bem para você. E, além disso, a gente tem visto, né, algumas notícias falando do risco potencial de crescer a automedicação, devido a essas crises mesmo de ansiedade, da pessoa às vezes não conseguir ficar muito tempo dentro de casa. Mas, assim, enquanto profissional da saúde, eu também busquei algumas referências que falam que por exemplo, na Alemanha já é permitido os momentos de liberdade. Por exemplo, está todo mundo em quarentena, mas é permitido alguns momentos de liberdade. Você pode sair com mais uma pessoa da sua convivência e, por exemplo, fazer uma caminhada numa praça, claro, sem apertos de mão, sem abraços, sem nada. Então, eu acho que a gente tem que dosar muito, sabe? Não deixar o filho 100% ali só dentro de alguns ambientes de casa. Tem pessoas que têm uma casa maior, tem pessoas que não têm. E, exatamente, crianças que estão em apartamento não pode descer, né, pro playground, não tem problema. Você pode fazer uma caminhada em volta do quarteirão, voltar, fazer higiene das mãos, tomar um banho. Eu acho que assim, as informações elas têm que ser um pouco dosadas. A gente não precisa ficar 100% refém da situação. Inclusive é uma recomendação da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, que a gente tenha aí uma higiene de informações, né? E isso está relacionado 100% com a nossa saúde mental. A gente precisa realmente dosar a quantidade de informações que a gente tem, porque isso afeta muito o nosso emocional, o nosso psicológico. E eu queria compartilhar aqui com vocês também, Lívia. Eu estava procurando, né, a respeito do coronavírus e me deparei com uma frase de uma psicanalista, a Christian Dunker. Ela falou assim que a definição melhor para o coronavírus é que ele não poderia ter um nome melhor, porque ele nos tirou do trono de nós mesmos e colocou a coroa de nossas vidas em sua justa dimensão, ou seja, nossa vida foi transformada dentro de um pequeno tempo. Se a gente for imaginar que desde o ano passado vem acontecendo casos, mas assim, a situação só começou aqui no Brasil realmente, efetivamente, em março. Então, assim, virou nossa cabeça, né? E também virou a nossa vida de uma forma que a gente fica pensando, vai passar, mas também não temos informação de quando vai passar. E realmente, assim, o coronavírus ele veio para a gente também refletir nas nossas atitudes enquanto mães, enquanto profissionais, enquanto donas de casa, enfim. Enquanto ser humano mesmo, né, Nayara? Exatamente. Eu acho que essa definição é muito bonita, realmente, e ela coloca justamente essa questão do controle, né? É a gente, com certeza, se deparar que a gente não tem controle sobre nada. Às vezes a gente acha que controla muito bem nossa vida, às vezes a gente não vai controlar a nossa vida. E tá aí a nossa necessidade de se adaptar a essa situação. Sim. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quer enviar alguma dúvida? Oi, Ana. Oi, Ana, tudo bem? A Ana já cuidou de mim. Muito bem.
Então, assim, eu acho que o coronavírus realmente veio para nos mostrar isso. Nós não temos controle sobre quase nada, na verdade, na nossa vida, e é isso que gera ansiedade. É a gente tentar controlar o incontrolável. Então, se você está ansioso, pense onde é que você está tentando controlar e que não dá. Falo que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. A gente precisa estar no presente. É a única coisa que a gente tem é o presente. E olha que nome lindo, presente, né? O nosso presente. Então, e até coloquei também essa dica sobre atenção plena. A gente precisa, nesse momento, estar num lugar, estar fazendo algo e estar ali. Isso é estar presente, atenção plena naquele momento. Essa é uma coisa que mudou assim também. É um treino e tem mudado a minha forma de ver as coisas. Então, o momento que você está com seu filho, esteja com ele, não esteja no celular trabalhando, preocupada com o e-mail, com a live que você tem que fazer e o Instagram não funciona. Não. Então, se você vai trabalhar, igual eu tô aqui agora, a gente está aqui, né, Nayara? A gente está aqui 100% aqui. Não posso estar em outro lugar. Essa é a nossa maior dificuldade, né? Enquanto mães, pessoas que trabalham, às vezes você vai para academia, mas está com a cabeça em casa, às vezes está em casa, está com a cabeça no trabalho e assim por diante. Eu acho que essa questão da atenção plena não é à toa com mindfulness, né? Tá assim em alta, tem sido assim uma das meditações mais procuradas e mais pesquisadas. Se você entra na PubMed, que é assim uma plataforma de pesquisa internacional, tem muitos estudos a respeito, né, desse tipo de meditação, porque realmente parece ser transformador na vida das pessoas, que é você se conectar com aqui e agora, né? Isso. Exatamente o presente, como você falou. Inclusive, se você tiver vontade de conhecer mais, no YouTube mesmo você consegue acessar, coloca lá Mindfulness, meditação guiada, atenção plena, tem várias opções. Você pode usar esse momento também, como a gente falou, até da pausa positiva, para fazer esse tipo de exercício. Vai te ajudar bastante. Quer colocar mais alguma coisa? Se o pessoal tiver alguma dúvida, algum questionamento, quiser aqui dividir com a gente. Acho que a gente abordou tudo, né, Lívia? Falamos bastante coisa importante. A questão dos transtornos mentais, né, nesse período da quarentena, se atentar, porque não é só ansiedade. Às vezes a pessoa já tinha depressão, está em tratamento, mas tem alteração, vai modificar a rotina da pessoa. E assim, o que eu tenho acompanhado, Nayara, acrescentando, é que acaba se agravando os quadros de depressão, de ansiedade, de toque. Eu tenho visto meus pacientes estão sofrendo com isso. Então, os sintomas são agravados, porque a gente está em isolamento e, né, a gente está vivendo tudo isso. Então, a gente precisa ficar de olho mesmo, as famílias ficarem ali também tomando conta, para que não tenha nenhum, né, risco aí, né, de suicídio, inclusive. Nossa, foi até bom você tocar nessa temática. Tem sido, assim, cada vez mais assustador, né, o número de pessoas que cometem suicídio. Exato. Então, assim, a gente precisa realmente estar de olho, estar cuidando das pessoas que a gente está convivendo nesse momento, né? Estamos confinados juntos. A gente precisa realmente estar ali cuidando dessas pessoas de olho, né? Ainda mais se ela tem um transtorno mental. E lembrar que nós sempre somos, né, duas partes. A gente não é nem só razão e nem só emoção. A gente tem que ter esse equilíbrio entre as duas partes, porque senão realmente a nossa saúde não ficará bem, não ficará boa, de modo saudável. Isso mesmo. E então, vamos encerrar por aqui. Agradeço muito a Lívia. Enfim, a nossa live saiu. Estamos gravando, provavelmente a gente vai subir essa live para o YouTube, para o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, tá? Na nossa bio do Instagram tem lá o nosso canal do YouTube. O meu eu tô iniciando agora, né? Mas o da Lívia tem muito conteúdo. E você também tem um e-book, né, Lívia? Sim, tem muitas coisas, na verdade, gente. Se vocês forem lá no link da minha bio, tem o e-book sobre saúde mental, estratégias para cuidar da saúde mental do seu filho. Você pode baixar gratuitamente, é só clicar lá no link da bio. Lá também tem o link para o canal do YouTube, onde tem muito, muito conteúdo legal sobre disciplina positiva, sobre educação, sobre coronavírus. E também a aula que eu falei sobre como fazer as tarefas de casa sem estresse.
né? Que a gente tem que fazer algumas tarefas com as crianças e isso está deixando as mães malucas. Então tem uma aula só sobre esses temas para você acessar também. Só acessar o link da bio. Isso mesmo. Então agradeço a todos vocês que estiveram aqui presente com a gente. Um beijo. Beijo, Lupe, obrigada, gente. Obrigada pela presença e qualquer necessidade estamos à disposição. Manda um inbox pra gente, tá certo? Um beijo, uma ótima tarde para vocês. Finalzinho de tarde, né? Um ótimo final de tarde para vocês. Um beijo. Bom final de semana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Nath. Obrigada. Olha aqui, ó. Encerrar a